Não faça isso! Tu é ministro da nossa Suprema Corte! Comporte-se como tal! Que o senhor é um presidiário da sua própria casa. O senhor vive em prisão domiciliar porque o senhor comete injustiças. O senhor desrespeita a Constituição. O senhor cria narrativas vergonhosas que lhe aprisionam diante das suas próprias atitudes ditatoriais. Senhor presidente, nós vivemos um tempo... Durante a sessão no Senado Federal, o senador Jorge Seife fez um discurso contundente direcionado ao ministro Alexandre de Moraes. Visivelmente indignado, Seife criticou decisões recentes do STF e acusou Moraes de desrespeitar a Constituição. Comente o que você achou da fala do senador. Ele foi longe demais ou falou toda a verdade? Não faça isso! Tu é ministro da nossa Suprema Corte! Comporte-se como tal! Que o senhor é um presidiário da sua própria casa. O senhor vive em prisão domiciliar porque o senhor comete injustiças. O senhor desrespeita a Constituição. O senhor cria narrativas vergonhosas que lhe aprisionam diante das suas próprias atitudes ditatoriais. Senhor presidente, nós vivemos um tempo de inversão total dos valores democráticos. E me explico. Aqueles que deveriam defender a Constituição a usam, senador Girão, para garantir, na verdade, justificar abusos. Aqueles que deveriam garantir liberdades a suprimem. E o caso mais recente, na tarde desse dia, foi o recente escandaloso, a criminalização do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros ministros de Estado, sob a grotesca acusação de tentativa de golpe de Estado, tendo como prova central um documento jamais assinado, jamais publicado, jamais executado, e que sequer tem autor reconhecido. Eu preciso reconhecer que o ministro Alexandre de Moraes, ele inovou e ele deve ter usado a espada justiceira, tendo a visão além de alcance, acusar alguém de golpe de Estado por uma fictícia minuta do golpe que não foi assinada, é apócrifa, não foi publicada, ninguém viu e que tinha na internet antes do tal golpe de Estado. Parabéns, Alexandre de Moraes. Olha, parabéns, o senhor é sensacional, fantástico. É admirável, tem que tirar o chapéu. Então essa minuta do golpe, senhor presidente, como alguns resolveram apelidar esse papel que mais nos parece um rascunho jurídico do que qualquer plano real, e desmonto aqui a farsa com base em fatos e na própria Constituição Federal. Ministro Alexandre, preste atenção, é para o senhor, com todo respeito. O que seria esse documento, senhor ministro Alexandre de Moraes? Trata-se de um texto não oficial, encontrado na casa do ex-ministro Anderson Torres, que sugeriria a decretação de estado de defesa no Brasil. Ministro Alexandre de Moraes, minuta do golpe é um apelido carinhoso que o senhor deu para um documento que traz uma proposição de estado de defesa. Ok? Então vamos botar o pingo nos is. O senhor que fala tanto de desinformação, em fake news, dá nome aos bois. O senhor é o ministro da nossa Suprema Corte, pô. Para de contar história, narrativa e usa o nome certo. O nome certo tá aqui, ó. Aqui, eu imprimi para mostrar pro Brasil. Ministro Alexandre, o senhor não fala tanto de fake news, não fala tanto de narrativa, de discurso do ódio. Decreta estado de defesa. A câmera não vai pegar. Decreta estado de defesa. Não é minuta de golpe, não. Porque quem ouve o senhor, ministro, quem ouve o senhor, acha que aqui no título tá minuta de golpe de Estado. Não faça isso, rapaz. Não faça isso. Tu é ministro da nossa Suprema Corte. Comporte-se como tal. E juridicamente relevante. Quem assinou a tal da minuta do golpe, que na verdade é decreto de estado de defesa. Mas vamos lá. Esse documento, senhor presidente, não foi assinado de novo. Não foi assinado, não foi lido em público, não foi apresentado a ninguém oficialmente, não passou por nenhuma instância formal do Estado e não tem assinatura, nem foi publicada. É juridicamente irrelevante. Eu sou administrador de empresa, hein? O Alexandre de Moraes se diz constitucionalista. Vale esse documento sem assinatura, sem todos esses itens aqui que eu mencionei, senhor Alexandre de Moraes? Não vale, né? Não vale, né? 2. A Constituição é clara. Não se decreta estado de defesa sozinho, senhor Alexandre de Moraes. Nos termos dos artigos 136 a 141 da Constituição, o presidente da República só pode decretar estado de defesa após. Alô, ministro Alexandre, tem que ler a Constituição de vez em quando. De vez em quando, não precisa ser sempre não. Consulta obrigatória ao Conselho da República, artigo 136, inciso 1º. Consulta ao Conselho de Defesa Nacional e comunicação imediata ao Congresso Nacional e que pode rejeitar o decreto.
Ô ministro, o golpe de Estado foi baseado em qual dos artigos aqui que não foram mencionados, nem citados, nem convocados? Nada! Além disso, senhor presidente, o artigo 140 determina que o Conselho da República, que é um órgão consultivo indispensável para tais decisões, e o 141 impõe limites severos a esse tipo de medida, inclusive em relação à duração dos direitos que podem ser afetados. Portanto, mesmo que a minuta existisse com força de vontade política, ela seria inválida sem cumprimento de todas essas etapas legais. 3. Se fosse um golpe veneziano, meu querido amigo da Paraíba, estado que eu amo e que conheço, teria sido executado, mas nada foi feito. Houve tanques na rua? Eu pergunto para o Brasil, que Alexandre de Moraes daqui a pouco vai falar que teve tanque, teve morte. Teve tanque na rua? Teve decreto publicado? Teve ação institucional? Teve convocação do Conselho da República? O Congresso foi comunicado? Nada disso aconteceu. Nenhuma intenção nesse sentido. Então estamos, portanto, senhor presidente, falando de uma narrativa, só que é uma narrativa construída dentro do Supremo Tribunal Federal. Ali, aquele cara ali, ó, Rui Barbosa. A pior ditadura do judiciário que não há contra quem recorrer. Aqui, Rui Barbosa, ó. É isso aqui. O senhor tinha razão. E uma contradição escancarada, senhor presidente. Se o tal documento é prova de golpe, então todo jurista que já redigiu uma simulação jurídica, todo advogado que esboçou uma tese impopular, todo acadêmico que já escreveu sobre medidas constitucionais polêmicas, deve ser preso? Tem que perguntar para o Alexandre de Moraes. Porque o que temos é exatamente isso, um rascunho não utilizado, que virou pretexto para perseguir adversários políticos e que já estava na internet desde dezembro, como consta nos autos, inclusive com link, só que ele finge que não vê. Se o senhor precisar de óculos, está aqui, o meu óculos é bom. Inclusive aqui, óculos do Bolsonaro, óculos do mito. Esse óculos aqui funciona bem. Por fim, senhor presidente, o verdadeiro golpe é contra o Estado de Direito, porque a cada dia, infelizmente, nossa Suprema Corte acumula poderes, atropela o Legislativo, cala jornalista, censura redes, prende opositores e agora criminaliza, inclusive, possíveis intenções. É inacreditável. Senhor Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte da República Federativa do Brasil, não há crime sem ato, não há golpe sem ação. Criminalizar um papel que nunca saiu da gaveta é abrir um precedente perigoso, o de punir pensamentos e não ações. Talvez o senhor esteja se inspirando no filme Minority Report. Assista. Ou talvez o senhor seja, na verdade, um fã desse filme, lá com Tom Cruise, que punia as pessoas antecipadamente. É uma punição, inclusive, mais perfeita que a de Deus. Parabéns, ministro. Isso, senhor ministro, com todo o respeito que eu preciso lhe ter como ministro da minha Suprema Corte, é um autoritarismo e uma ditadura. E é vergonhoso. Por fim, quero lhe dizer, ministro, o povo brasileiro não é tolo. E aos poucos, as máscaras estão caindo. E a verdade prevalecerá. Aproveito para lhe convidar para juntos caminharmos por uma praça pública do Brasil, quem sabe na Paulista, Balneário Camboriú, tomar uma água de coco, comer um peixinho lá no Boqueirão do Pera, na minha cidade de Itajaí, ou ir lá no Ribeirão da Ilha comer uma ostra. Eu desafio o senhor é tão popular, faz medidas tão maravilhosas, o povo te respeita tanto que o senhor é um presidiário da sua própria casa, o senhor vive em prisão domiciliar, porque o senhor comete injustiças, o senhor desrespeita a Constituição, o senhor cria narrativas vergonhosas que lhe aprisionam diante das suas próprias atitudes ditatoriais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador Seif. Nosso cumprimento, senador Isalci, por gentileza. Contra